A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso básico em teologia, AD Missão para o Mundo. E estamos com a matéria de capacitação para obreiros, é isso mesmo, curso de capacitação para obreiros, o mais conhecido como CPO. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e esta é mais uma aula desse nosso curso maravilhoso para os nossos alunos à distância. A aula de hoje é sobre o obreiro e as suas finanças, é isso mesmo. Já passamos por os temas o obreiro e a sua chamada, o obreiro como líder, o obreiro e a palavra de Deus, o obreiro e a oração e hoje é o obreiro e as suas finanças. Essa matéria, esse tema é tão importante. Nós vamos ler agora a nossa pequena introdução e você vai ver que muitos homens de Deus realmente passaram por situações difíceis financeiramente apenas por não ter se capacitado, por não ter buscado aprender. Irmãos, a parte financeira não é algo que a pessoa precise ter um dom para mexer com dinheiro. Não é algo que eu não possa aprender. Tudo que dá para se fazer, também dá para se ensinar. E cuidar das finanças é algo que dá para aprender. E eu estou hoje aqui com essa incumbência de passar para vocês pelo menos um pouco da nossa visão de administração eclesiástica da igreja para te ajudar a você administrar bem as suas finanças e, consequentemente, administrar bem as finanças da casa de Deus. Porque isso, meus irmãos, é real. Eu vou mostrar para vocês os versículos bíblicos que mostram que se eu não cuido bem da minha casa, das minhas finanças, eu também não vou cuidar bem da casa de Deus. Vamos começar? Diz assim: muitos obreiros, que aparentavam ser bons obreiros, naufragaram devido à incapacidade de administrar as suas finanças. Como assim, professora? Como naufragaram? É porque algumas pessoas, por não terem tido controle, domínio, não terem conseguido governar bem, administrar bem as suas finanças, acabaram se endividando. E estas pessoas eram até bons obreiros, mas precisaram o quê? Abandonar a obra, porque tiveram que fazer hora extra no trabalho, tiveram que fazer bico, tiveram que arranjar um segundo emprego para poder quitar as dívidas que adquiriram. E isso, irmãos, prejudica muito a obra de Deus. Quantas pessoas que eram excelentes obreiros e hoje vivem apenas para o trabalho, vivem apenas para ganhar dinheiro, para pagar contas. E é um ciclo vicioso, como aquela corrida dos ratos, que corre e vê que não sai do lugar. Então, na continuação aqui, eu vou mostrar para vocês que nós, na nossa pesquisa, descobrimos que existe duas razões para isso acontecer. A primeira, uns tornaram-se avarentos, fazendo do dinheiro a razão maior da sua vida. É claro que não é todo caso assim, mas existe alguns obreiros que começam a trabalhar com dinheiro, tanto no seu emprego, no seu negócio, como na igreja, e eles começam a sentir amor pelo dinheiro, prazer em ter o dinheiro. E o dinheiro, já diz lá em Provérbios, que quanto mais se tem, quanto mais se possui, mais se quer. A avareza é um mal muito grande, é quando o indivíduo começa a amar ao dinheiro. Então, muitos obreiros se tornaram avarentos e não só passaram a desejar o dinheiro, a querer tê-lo de todas as formas, tanto no trabalho, e aí não paravam mais de trabalhar, era de domingo a domingo, porque precisavam do dinheiro, como também aquele que trabalhava na obra de Deus e começou a ver o dinheiro do reino como um dinheiro que ele poderia pegar uma parte para ele, como se ele fosse o dono. Só que o obreiro que trabalha na administração financeira da igreja não é o dono do dinheiro. O dinheiro é do reino. Vocês lembram que Judas também fazia isso? A Bíblia diz que ele era aquele que guardava a bolsa. Na bolsa entravam as ofertas, os recursos que ajudavam no cuidado tanto de Jesus e dos seus discípulos para mantê-los, comprar alimento,
como também para ajudar os pobres. Mas Judas começou a se tornar avarento, a olhar para o dinheiro e desejá-lo, e dizer: por que eu não posso ter uma parte para mim? Por que eu não posso ter o meu pagamento? Eu tenho esse direito, eu posso, já que sou eu que administro. E ali, sem ninguém saber, o apóstolo João diz que ele tirava uma parte do que entrava na bolsa para ele mesmo, para seu próprio uso. E isso, irmãos, não é que o Senhor Jesus iria negar se ele pedisse. O erro foi ele pegar sem falar nada. Como se dissesse assim: eu tenho o direito, sou eu que administro, eu posso fazer. E isso está errado, irmãos. Então, muitos obreiros tornaram-se avarentos. Tem um texto que eu separei aqui de Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, vai falar justamente disso. Aqueles que procuram ficar ricos, aqueles que se encantam com as riquezas, acabam caindo em muitas armadilhas. E aí o apóstolo, escrevendo para Timóteo, conclui dizendo assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A continuação aqui que ele vai dizer que, além do avarento, se um obreiro se torna avarento, ele naufraga na sua caminhada. E tem outros que, aproveitando do crédito fácil, contrariam dívidas além das suas possibilidades. Aí entra o outro lado, aquele indivíduo simples que acaba sendo levado por propagandas comerciais, onde ele é atraído por coisas que às vezes ele não precisa. É uma coisa que nós vamos falar ainda aqui nesta apostila e neste tema, de você ter cuidado com aquilo que você precisa, daquilo que você deseja, porque nem tudo que nós desejamos é o que nós estamos precisando, e nós temos que entender que há coisas que são mais necessárias do que outras, que é um sonho, que é um desejo, que é um anseio. E muitos, irmãos, por serem levados por comerciais e propagandas, acabam, né, e aproveitando do crédito fácil, porque todo crediário quer que você esteja devendo, porque para ele o lucro dos juros é muito melhor do que você chegar com o valor à vista e pedir desconto. Então as pessoas acabam se endividando, e isso as tornam impossibilitadas de fazer a obra. Por quê? Porque alguns, como eu falei antes, vão precisar agora correr atrás do prejuízo, trabalhar muito mais, ocupar o seu tempo muito mais com trabalho para ganhar mais dinheiro para pagar as dívidas. Outros sujam o nome, vão pedir dinheiro emprestado à agiota, passam por situações terríveis, constrangedoras para um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E isso, irmãos, é muito vergonhoso para aqueles que estão na liderança, para aqueles que estão à frente de uma obra, para alguém que está ali como a pessoa escolhida como representante de Deus aqui na terra. Então tenhamos cuidado com relação a isso. Por isso a matéria é importante. O obreiro deve ser previdente para uma eventualidade ou para a velhice, formando o hábito de poupar sempre para o futuro. Essa é a regra de ouro. Poupar sempre para o futuro. Não é poupar já no sentido de em seguida já ter o que gastar com aquele dinheiro que você poupou. Não, é poupar sendo previdente como uma prevenção para no futuro, quando você já não puder mais trabalhar, quando você se vê numa situação que você não tem mais como trazer recursos financeiros para sua casa, aí você olhar e dizer: eu não preciso me preocupar, porque eu fui previdente, eu me preveni e sei de onde tirar agora os recursos quando eu chegar na minha velhice. Seguindo os conselhos do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, vou passar as 7 soluções para a falta de dinheiro. Este livro, meus irmãos, é excelente. Eu indico para vocês comprarem. Ele não é caro. O meu, se não me falar a memória, eu paguei R$14 apenas. Existe ele também em audiobook na internet para você ouvir. Aqueles que gostam, que conseguem, né, trabalhar, dirigir ouvindo audiobook. Se não, compre o livro. Vale muito a pena, é um livro pequeno, curto, e ele tem ali princípios financeiros. E um deles é este, as 7 soluções para a falta de dinheiro. Ele vai falar aqui sobre princípios financeiros para você sempre ter dinheiro, nunca ter falta de dinheiro, mas sempre ter dinheiro. E com base nesse livro é que eu trouxe este tema para vocês, e espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, por favor, me mandem aqui
que eu terei o maior prazer de tirar as dúvidas de vocês. Vamos então para as 7 soluções? A primeira solução... desculpa, acabei deixando de ler um versículo importantíssimo. Anotem aí também. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, que esse é um ponto muito importante do porquê que nós estamos falando de finanças pessoais, as finanças do obreiro. Nesse capítulo de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo fala para Timóteo sobre os presbíteros, dando todas as instruções de como deve ser a qualificação de um presbítero. E uma delas, ele diz, ele precisa governar bem sua casa, sua esposa, seus filhos. E ele diz assim, por quê? Como ele poderia governar a casa de Deus se ele não governa bem sua própria casa? E isso, irmãos, é uma grande realidade. Se na sua casa, financeiramente, você não vai bem, você não sabe administrar, você vai empurrando com a barriga, vai jogando as contas para o outro mês porque você não faz ideia de como vai pagar, da mesma forma você vai fazer com a obra de Deus. Você vai deixar aluguel atrasar, contas da igreja atrasar, você vai deixar as coisas faltarem, você vai ver que do jeitinho que você faz com a sua casa, você vai fazer com a casa de Deus. Porque o apóstolo diz, se ele não governa bem sua própria casa, como poderá governar a casa de Deus? É algo que vai trazer escândalo, vai fazer com que você seja envergonhado. E não é porque Deus não te ame, e não é porque Deus não te chamou para a obra. O que Deus está dizendo é, te chamei, agora busque a capacitação. E olha nós aqui, meus irmãos, trazendo a capacitação para os nossos obreiros. Isso aqui é portas que Deus abre. Isso aqui é oportunidades que Deus coloca no seu caminho. Não é que você vai dormir e vai acordar já com tudo na sua mente. Deus espera de você ação, movimento, se esforce, busque aprender. Tudo isso que eu estou ensinando aqui, tudo que os grandes homens do mundo financeiro fazem e aplicam nas suas vidas, eles aprenderam. Ninguém nasceu sabendo. É necessário estudar e buscar. Quando se aprende, se aplica e depois se ensina para outra pessoa. Vamos lá? A primeira solução para a falta de dinheiro é: comece a fazer o dinheiro crescer. Olha que coisa mais linda. Irmãos, isso aqui é tão fácil, basta ter disciplina. Vamos ver? Para aquele que poupa e não gasta uma determinada parte de seus ganhos, o dinheiro virá mais facilmente. De cada 10 moedas conseguidas, não gastem mais do que 9. A bolsa começará a ficar estufada e seu peso cada vez maior será. Essa aqui é aquela regra mais básica que existe. Sabe qual é? Quem lembra a história do cofrinho? O cofrinho, que a gente até incentiva as crianças, né, a terem o seu cofrinho para elas aprenderem a poupar. Cada moedinha que você vai colocando ali, você vai vendo que com o tempo aquele cofrinho vai ficando cheio. É a regra do aumentar, como ele diz aqui. A primeira solução para a falta de dinheiro é: comece a fazer o seu dinheiro crescer. Quando ele diz de cada 10 moedas, utilize apenas 9, deixe uma guardada, é a regra, meus irmãos, dos 10%. Regra que o nosso Deus já ensinou para o seu povo. Quando o nosso Deus diz, de tudo que vocês ganharem, tirem 10% para o Senhor, o que o Senhor está lhe dizendo é que ele precisa de dinheiro, que sem o seu dinheiro, sem o seu dízimo, o nosso Deus vai ficar pobre? Não, meus irmãos. Ele está nos treinando a não ser avarentos, a não amar ao dinheiro e nos treinando a aprender a ter desprendimento. Porque quando uma pessoa ela recebe o seu salário e não tem coragem de tirar 10% do Senhor, que é dele, está na regra bíblica. Não vem ninguém aí, eu sei que muita gente fala, porque a lei, papapá. Irmãos, não tem nada a ver com a lei. Abraão já deu o dízimo do que ele pegou lá do despojo muito antes da lei existir. Então, é algo que mostra generosidade, é algo que mostra obediência, é algo que mostra gratidão a Deus pelo que ele lhe deu. Então, a pessoa não tem coragem de tirar 10% para o Senhor, que é uma forma de gratidão, devolvendo a Deus o que ele já lhe deu, e depois tirar mais 10% para poupar para um futuro onde a sua velhice pode necessitar. Essa pessoa é uma pessoa que vai gastar tudo e mais um pouco do que ela recebeu.
É uma pessoa que não consegue ver nada que ela quer comprar, ela quer ter, ela quer possuir. Muitas vezes ela nem precisa daquilo. Lembra que eu falei agora há pouco? Necessidade é diferente de desejo. Eu posso até estar desejando algo, mas é o momento certo? E as minhas necessidades já foram supridas? Eu já guardei a minha parte para o meu futuro, para a minha velhice? Já devolvi o que é do Senhor? Então eu posso pensar em trabalhar um projeto para adquirir o meu desejo. Mas até então, se você nem consegue suprir as suas necessidades, você vai ficar gastando o que você não tem com seus desejos? É algo, irmãos, que fala sobre inteligência. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é poupar pelo menos 10%. De a cada 10 que você recebe, tire uma para você poupar. Tire o do Senhor, que é o seu dízimo, que é o que vai fechar a porta do devorador na sua vida. E poupe mais 10% para você. Tire como um pagamento seu, como uma provisão para o seu futuro. E esqueça esse dinheiro lá, guardadinho. Todos os meses faça isso. Quando você menos esperar, que você dê uma olhada na sua conta. Aqui no caso do livro é na sua bolsa, mas no nosso caso agora, os tempos modernos, é na sua continha digital. Dê lá uma olhada lá no seu cofrinho, dê lá uma olhada na sua caixinha para ver o quanto você conseguiu juntar de pouquinho em pouquinho, o quanto o seu dinheiro cresceu. Segunda solução para a falta de dinheiro: controle os seus gastos. É isso mesmo. Não confundam despesas necessárias com desejos. Façam um orçamento para as despesas imprescindíveis. Procurem trabalhar com um orçamento estabelecido. Procurem ajustá-lo de modo que funcione em seu favor. O propósito de um orçamento é ajudá-lo a juntar dinheiro. É isso mesmo. Tem muita pessoa, muito obreiro, que está enrolado financeiramente porque não sabe fazer um orçamento. Um orçamento é muito simples. Basta você pegar um caderno e dizer, colocar lá, quanto que eu recebo? O meu recebimento líquido. Os irmãos sabem que quem trabalha de carteira assinada tem descontos na sua carteira. Então você vai anotar apenas o que você recebe, não é o bruto, porque do bruto vai ter os descontos, você não vai receber aquele valor. Apenas o líquido que você recebe, o que chega nas suas mãos, o que cai na sua conta. Daquele valor que entrou, você vai tirar os 10% do Senhor, vai tirar 10% para você guardar na sua caixinha, no seu cofrinho, deixou ali reservado. Com esses outros 80% que ficou, você vai administrar as suas necessidades, despesas necessárias. E aí você anota quais são as minhas despesas necessárias: água, luz, internet, aluguel, telefone móvel, é um condomínio, é o quê? Quais são as suas despesas fixas que todos os meses, tendo você dinheiro ou não, eles estarão lá batendo na sua porta? Ótimo, colocou? Faz a soma e veja quanto que dá. Ah, mas tem as despesas variáveis. Quais são as despesas variáveis? O cartão de crédito, que pode variar. Um mês pode vir um valor, outro mês pode vir outro. São cartões de loja, que muitas pessoas têm. É uma continha ali que você fez. Às vezes você marcou uma rifa no lugar, comprou uma cantina no lugar e está devendo. Coisas pequenas, que muitas vezes até não entra na ponta do lápis, mas precisa entrar. Tudo que você está devendo, deve colocar ali e fazer a soma das contas variáveis, daquelas que tem mês que tem, mas tem mês que não tem. Lembra, a conta fixa é aquela que todo mês tem, não importa se você está trabalhando, se não está, se ganha pouco, se ganha muito, todo mês ela vem. Mas tem aquelas, às vezes o combustível, vocês não sabem como que se você tem carro, na época de início de ano tem IPVA, tem IPTU se você tem casa própria, e assim sucessivamente. Então, aí você vai fazer essa soma e ver quanto que está dando. E fazer a soma do que você ganha e veja quanto que está dando. Aí você vai dizer, peraí, eu estou ganhando menos do que eu gasto. Essa conta não vai bater. Só um orçamento pode te mostrar isso. Só você sabendo o que entra e sabendo o que sai é que você vai conseguir saber se você está ganhando o suficiente para suprir as suas necessidades das contas fixas e variáveis
e se o que você está ganhando não está dando para suprir as suas necessidades, principalmente das fixas. As variáveis você pode cortar, você vai ver que se você perceber que as suas contas variáveis estão muito extrapoladas, é hora de você enxergar e dizer, preciso cortar essa pizza do fim de semana, preciso cortar essas coisinhas miúdas que eu ando devendo por aí, preciso diminuir esse cartão de crédito, está ficando o valor muito alto, preciso colocar um teto, um limite de gasto. E se você colocar esse limite de gasto, você falou, só posso gastar até aqui, e esconde esse cartão. Se você não sabe ter controle, ter limite com ele, esconde este cartão. E com isso, você vai ver que controlando os gastos sobre o que você está gastando, sobre o que entra, para você até de repente pensar, olha, talvez dê para me fazer um bico, talvez dê para me fazer um rendimento extra para me ajudar aqui. Tudo isso você consegue ver através de um orçamento. E é dentro do orçamento, quando você começa a ajustá-lo, dentro daquilo que está na sua programação, no seu propósito, no seu controle, é que você pode ajustá-lo para que ele funcione ao seu favor, como nós lemos aqui. Como assim? Para que sobre mais dinheiro do seu orçamento. Sobrando mais dinheiro, você pode guardar naquela sua conta ou pode separá-lo também para realizar um desejo seu. Muitas vezes comprar, adquirir algo que leva um tempo para se juntar dinheiro, mas você comprar à vista, com desconto e dizer assim, não fiquei devendo nada e pude comprar. Isso você só consegue se você tiver esse controle no orçamento para organizá-lo a seu favor, para você conseguir conquistar os seus desejos. A terceira solução é multipliquem seus rendimentos. Como é que eu faço para multiplicar? Por cada moeda para trabalhar, de modo que possa reproduzir-se como algodão nos campos e trazer-lhe lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de suas bolsas. É isso mesmo. Aqui na história do homem mais rico da Babilônia, ele conta que ele recebeu uma determinada soma de dinheiro e ele precisava fazer esse dinheiro multiplicar, multiplicando os seus rendimentos. Então, o que ele fez? Ele investiu em um negócio, que na história era um homem que fazia escudos. Ele investiu nesse negócio, o rapaz faz os escudos, vende para o rei, eles têm um lucro muito bom. E aí, o rapaz que investiu recebe ali aquele dinheiro que ele investiu com os juros, com os lucros do que ele, vamos dizer assim, do que ele desejou, do que ele sonhava. No nosso caso, nós temos muitas formas, irmãos, de investir nossos rendimentos, se passarmos por esses dois primeiros passos. Poupar pelo menos 10% e fazer com que haja um controle financeiro. Você vai ver o dinheiro rendendo, vamos dizer assim, você vai ver dinheiro sobrando e aí sim você consegue multiplicar esse dinheiro. Pode ser nas caixinhas digitais dos bancos que rendem todos os dias, pode ser numa aplicação financeira. Vale muito a pena você estudar sobre isso, buscar aprender sobre essas questões de, não as perigosas, não aquelas que são, por exemplo, bolsas de valores, que varia muito, precisa estudar, não é que seja ruim, você pode, mas é necessário estudar para você saber direitinho aonde você está colocando o seu dinheiro, não colocar muito, colocar pouco, mas você tem tesouro direto, você tem a parte onde fala sobre o dinheiro ser aplicado em imóveis, mas não em imóveis físicos, mas em imóveis ali do... Fugiu agora da memória o nome, mas é onde você aplica e você também recebe rendimentos que começam um pouquinho, mas de acordo com que você vai comprando mais imóveis, você compra uma cota de por exemplo, de um galpão, compra uma cota de um shopping, e aí você vai recebendo o aluguel dali, os rendimentos dali, no começo pouquinho, mas de acordo com que você vai comprando mais, aí eles vão aumentando. Isso tudo vale a pena você ver uma aplicação boa ou até mesmo de um negócio como aqui na história, algo que você veja que vai realmente te render lucros. Busque estudar, busque conselho com pessoas que entendem, pessoas que sabem, pessoas que são dessa área. Então não saia pegando todo o seu dinheiro e aplicando, por exemplo, numa pirâmide, que quanto mais você colocar pessoas lá dentro, aí mais dinheiro vem para você. Cuidado com as pirâmides financeiras. Pesquise, estude, mas
Crie uma forma. Às vezes um negócio seu mesmo, você pegar aquele seu valor que está passando um pouco, né, que está sobrando, aplicar em um trabalho extra, em algo seu mesmo que vai lhe render, vai fazer o seu dinheiro multiplicar. Então, todas essas são ideias para te ajudar a não ficar sem dinheiro. Quarta solução: proteja seu tesouro contra a perda. Não confie demasiadamente em seus próprios conhecimentos, porque podem estar destinando seus tesouros a investimentos perigosos. Procurem, antes de tudo, a opinião em geral correta das pessoas acostumadas com negócios e lucros. Tais conselhos são dados de graça e chegam a ter um valor equivalente à soma do que você deseja investir. É mais ou menos o que eu acabei de dizer. Se você quer fazer seus rendimentos multiplicarem, procure aprender, proteja o seu tesouro da perda, procure pessoas que têm entendimento, conhecimento, que já trabalham nessa hora, procurem conselhos de pessoas que já estão acostumadas a lidar com isso e muitas vezes são de graça. Aqui na internet existem muitos cursos, existem muitas coisas gratuitas. Basta você ter cuidado para não ir atrás de enriquecer da noite para o dia. Todas as vezes que as pessoas tentam enriquecer da noite para o dia, elas acabam caindo em golpes. Quinta solução: façam do lar um investimento lucrativo. Assim, muitas bênçãos recaem sobre o homem que tem sua própria casa, e isso reduz em muitas suas despesas, permitindo que uma parte maior dos seus ganhos seja destinada aos prazeres e à satisfação dos desejos. Tenha o seu próprio lar. Aqui na história do homem mais rico da Babilônia, ele diz que é muito melhor você ter seu próprio lar, sua própria casa, do que você pagar aluguel. Para aquela época, isso era muito importante. Assim como nos dias de hoje não deixou de ser. Eu sei que existem pessoas que dizem que não, que é melhor você, ao invés de pegar aquele montante daquele valor para comprar uma casa própria, você guardar esse valor numa aplicação, essa aplicação vai lhe render um juro, que desse juro você paga o aluguel. Mas isso, irmãos, é uma realidade para quem já possui muito dinheiro. Essas pessoas, elas têm essa liberdade, se elas quiserem comprar uma casa, se não quiser, com o rendimento do seu dinheiro, ela pagar um aluguel que para ela é como se fosse um troco. Mas isso não se aplica às pessoas mais simples, pessoas que têm ali um sonho de ter sua casa própria e fazer da sua casa própria, muitas vezes, um investimento. Como assim? Há pessoas que conseguem, com o tempo, guardando dinheiro, se planejando, se organizando, adquirir um terreno. Ali naquele terreno, ela pode fazer um galpão, um salão para alugar e fazer sua casa em cima, viu que já se tornou um investimento? Ela pode fazer casas para alugar e a casa dela em cima para morar. Então, tudo ela pode ali ter um pensamento de investimento em algo que é dela, que é a sua casa própria. Mas tudo isso, até você chegar a esse ponto, precisa ter este início de organização e de poupar. E a sexta solução: assegure uma renda para o futuro. Com certeza, quando um pagamento tão pequeno, feito com regularidade, produz resultados tão lucrativos, só podemos concluir que nenhum homem pode deixar de assegurar um tesouro para a sua velhice e a proteção da família. Não importa quão prósperos venham se mostrando seus negócios e investimentos. O que ele está dizendo? O que nós falamos no início. Hoje, seus negócios podem até estar rendendo muito. Você hoje pode ser um trabalhador, assim, de muito vigor, de muita força, de muita coragem. Mas e quando chegar na sua velhice? Você vai ter todo esse vigor, essa coragem? Sua saúde vai estar 100%? Você vai conseguir produzir o que você produz hoje na juventude? Então, assegure uma renda para o seu futuro. Através de aluguel, através de uma renda passiva. Essa palavra renda passiva significa algo que me gere um valor financeiro sem precisar que eu esteja trabalhando. Eu sei que a maioria de nós hoje pensa muito na aposentadoria, mas existe formas de você se aposentar sem precisar depender do governo. Você pode, na sua juventude, guardar o seu dinheiro e fazer o projeto para adquirir um terreno, construir casas e, na sua velhice, você conseguir um aluguel daquelas casas que você construiu.
mais de uma, porque se um der um problema, as outras estão ali te pagando todos os meses. Alguns conseguem fazer negócios, para esses negócios andarem sem precisar estarem lá. Outros conseguem fazer algum tipo de seguro, para que esse seguro também lhe garanta, nesse caso quando eu falo seguro, não só o seguro saúde, seguro com relação à velhice, a doenças, mas um seguro no sentido de guardar um dinheiro no investimento, que lá daqui 30 anos ele vai ter esse retorno desse investimento com uma parcela paga todos os meses para ele do rendimento dos seus investimentos. Então, tudo isso, meus irmãos, é algo que você deve pensar agora, enquanto você ainda é jovem, para assegurar uma renda para o seu futuro. E a última solução para a falta de dinheiro é aumente sua capacidade para ganhar. O desejo e a condição para a realização, ou melhor, o desejo é a condição para a realização. Os desejos devem ser fortes e definidos. Cultive suas próprias aptidões, estudar e somar conhecimentos, tornar-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo. Esse último, ele fala sobre o seu desejo de se capacitar, de se tornar uma pessoa melhor, ou na profissão em que você está exercendo, para que você tenha uma capacidade de aumentar os seus ganhos, ou você até adquirindo novos conhecimentos, novas profissões. Isso tudo vai aumentar a sua capacidade de ganhar. Se você tem um desejo forte, o desejo é a condição de você realizar. Não seja como algumas pessoas que estão sempre deixando para depois, estão sempre procrastinando. É uma palavra bem estranha, mas é uma palavra que significa aquele que sempre deixa para depois. Aquilo que você pode fazer hoje, faça hoje, não deixe para amanhã. Se você fala que vai fazer, então vá lá e faça. Você tem um desejo de ter uma boa casa no futuro? Comece a planejar essa casa desde agora, do seu presente. Você tem um desejo de ter um negócio no futuro? Comece a planejar esse negócio agora, do seu presente. Não importa que idade você esteja, sempre tem chance de aprender, sempre tem chance de melhorar e se capacitar. E indo para a obra de Deus é a mesma coisa. Muitas pessoas naufragam no reino de Deus, na obra de Deus, poderiam ser bons obreiros cheios de muitas realizações, mas eles não conseguem se concentrar de que é necessário um planejamento, é necessário uma organização, é necessário estudar, aprender a fazer. Não é porque você está na liderança que você já tem que saber. Você está na liderança e você já sabe alguma coisa, mas é necessário saber mais para que a obra de Deus caminhe de forma ordeira. E este curso CPO é uma capacitação para que você, obreiro, possa cada vez mais fazer a obra de Deus melhor. Você vai ver que nessas soluções que eu dei para a vida financeira sua, para que você governe melhor a sua casa e também governe melhor a casa de Deus, você vai ver que cada uma destas aqui que eu falei também dá para aplicar na obra de Deus, no seu departamento, como o meu departamento adquirir mais recursos, como eu posso organizar, como eu ter uma folha de orçamento para o meu departamento, como eu ter uma planilha de orçamento para a minha igreja, para eu saber para onde está indo cada um dos valores, quais são os valores que estão entrando. Essa organização faz você enxergar como está indo o governo da sua casa e o governo da igreja. Com a ajuda de Deus, eu tenho certeza que você será um excelente obreiro. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até a próxima aula.